Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Tribuna na TV. Hoje com a grata presença da Fernanda Roosevelt, que vai falar sobre terapias de vidas passadas, um assunto tanto controverso, né, mas que tá balançando bastante o mundo científico. E mais tarde, com a psicóloga Daniela da Silveira, também nós vamos conversar sobre um projeto muito tocante aqui em Itajaí, que é a Casa Biel. A gente já vai focar nesse assunto. Antes de começarmos, porém, é bom lembrar que a Câmara de Vereadores voltou ativa nessa semana, né, depois de um tempo parado aí em recesso parlamentar. E já nessa primeira semana, o vereador Leandro Luiz Peixoto, o Leandro do Nadar, apresentou um projeto de lei ordinária que determina a obrigatoriedade dos órgãos públicos disponibilizarem nas entradas de seus gabinetes e salas placas para identificação em sistema Braille, né, para dar mais autonomia às pessoas que sofrem com ausência de visão. E a vereadora Hilda Carolina Deola também protocolou um projeto de lei que iria à votação nessa semana, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Itajaí o evento Virada Afrocultural. Este projeto pretendia que fosse no calendário na semana em que se comemora o aniversário da Sociedade Cultural Beneficente Sebastião Lucas. O aniversário é dia 22 de maio, então naquela semana seria feita a virada cultural, independente da data, né, seria no final de semana, preferencialmente no sábado, né, e infelizmente esse projeto não foi à votação por causa de um pedido de vistas pelo vereador líder do governo na Câmara. Não sei qual é o problema de aprovar, só colocá-la no calendário para que fique lá aquela data para ser comemorada, mas o vereador resolveu pedir vistas no projeto, não sei o que é que precisa, vamos ver. Bom, ela reúne, gente, olha só, mais de 300 mil seguidores nas suas redes sociais, né? Já perdeu a conta de quantas manifestações de satisfação com os resultados obtidos, né? E além de ser escritora, autora aí de livros, né? Atriz, cantora, né? E mas o que tá tomando o tempo dela agora, né? Ela também é diretora da Escola de Atores Arte em Cena, oficina que faz curso profissionalizante para a formação de atores, inclusive com o registro na Delegacia Regional do Trabalho, na DRT. Né? Fernanda Roosevelt é terapeuta especializada em terapias de vidas passadas e regressão da memória para tratar traumas profundos de origem espiritual. Fernanda, bem-vinda à Tribuna na TV, é uma honra recebê-la aqui essa tarde. Obrigada, Gilson. Gratidão pelo convite. A honra é toda minha. Boa tarde para todo mundo que está assistindo, ou boa noite, você vai ver depois. Tá certo, isso. Olha só, gente, e para quem pensa que a terapia de vidas passadas é um negócio, né, que não tem fundamentação, olha só, a terapia de vidas passadas, chamada de TVP, tá, também conhecida como regressão, é uma prática terapêutica que utiliza a hipnose para acessar memórias de supostas vidas anteriores, com o objetivo de tratar problemas emocionais e comportamentais do presente. Essa abordagem não está vinculada a práticas religiosas ou semelhantes, tampouco é uma nova perspectiva. Afinal, um de seus primeiros investigadores foi Albert de Rochas, que de 1892 a 1910 estudou e relatou com detalhes 19 casos de recordações e vivências passadas com a utilização da hipnose. Em 1967, o americano Morris Netterton, doutor em psicologia, após repetidos sonhos em que se via em uma embarcação naufragada, realizou uma sessão de regressão e conseguiu reviver essa mesma vida em que morrera vítima de afogamento. Dessa forma, desenvolveu uma técnica para acessar experiências de memórias passadas, denominada de terapia de vidas passadas. Depois de Morris, outros atores continuaram os estudos, como Edith Fiore, Hans Tenden e Roger Huller. Mas quem ficou muito famoso pela prática foi o psiquiatra norte-americano Brian Weiss, autor do best-seller Muitas Vidas, Muitos Mestres. No livro, ele relata inúmeros casos clínicos de regressão espontânea a vidas passadas que trouxeram cura imediata aos seus pacientes. Transformado por essa experiência, ele surpreendeu a comunidade científica ao publicar o livro, demonstrando o potencial curativo da terapia de vidas passadas. E a Fernanda
né, está se dedicando a esse tipo de atividade e está bombando na internet, né, com muitas curiosidades. Fernanda, como é que é esse processo? Você presta atendimento presencial ou é online? Como é que funciona essa terapia? Online. Online. O meu público é 100% online. E tudo começou na pandemia. Tá, e como é que foi esse início? Porque você tinha uma peça de teatro em que você vivia essa experiência da vida. Como é que trouxe isso para a prática cotidiana? Começa com uma história pessoal, né? Foi uma Uhum. história pessoal, uma situação que eu vivi na minha adolescência e que eu entrei numa situação muito delicada, eu diria que vou usar a palavra surto, mas não é assim, né? Mas foi um período muito triste que eu passei, muito confuso, quando eu tinha 16 anos. E eu tive essas regressões espontâneas, que me explicaram por que daquela tormenta que eu estava passando. Então, aquilo me fez um grande bem, porque é difícil você viver se perguntando o tempo inteiro por que é que isso está me acontecendo, por que é que aquilo está me acontecendo, o que eu fiz para merecer isso, e perguntas que geralmente a gente faz. Então, a regressão, ela te traz o alento, o entendimento da tua natureza, e às vezes, se você está passando por um mal bocado hoje, por alguma doença severa, alguma coisa, isso pode ter raiz numa outra existência. Então isso foi espontâneo para mim. E de lá, daquela época em diante, 2001 para cá, eu fui fazendo regressões em algumas pessoas, um colega aqui, uma amiga aqui, um amigo ali, juntando todos esses anos, são 20 anos de experiência, mas eu fazia nas horas vagas. E fui depois para o teatro para contar minha história, uma história de vidas passadas. A gente ficou em cartaz por um bom tempo em São Paulo, praticamente 2 anos, viajando frequentemente para São Paulo apresentando a peça. Estava sendo um sucesso a peça em São Paulo, mas veio a pandemia. E na pandemia, praticamente a gente fechou casa, fechou escola, não tinha como manter. Quem que vai manter um curso de teatro que é extremamente supérfluo, né? O que eu vou fazer? Eu tinha um público de internet. Além do que o contato no teatro também, né? Não podia, né? Não podia nada. A gente parou com a peça, parou com o teatro. E daí, nesse momento, eu fazia muitas lives no YouTube. Fazia live de música, e fazia live de poesia, e conversava, interagindo com as pessoas. A gente está em casa sem fazer nada, ia para a live. E eu tinha muito pedido das pessoas para eu atendê-las. É um negócio que foi acontecendo naturalmente, Foi acontecendo, então. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de estudo. E eu fiz um curso fiz PNL, fiz terapia quântica, fiz uma pós-graduação em psicanálise durante a pandemia. E comecei a atender online. E nisso foi crescendo, da pandemia até agora. E eu não parei, pelo contrário, tomou completamente meu tempo. Sim. Hoje, inclusive, a escola está parada. Está parada porque eu não consigo ter tempo de dar aula. Chegando no final do dia, eu estou muito cansada. Porque é muito atendimento, mesmo online, as gravações dos meus vídeos, né? E manter as redes sociais, porque o teu público está ali também. Você me falou uma coisa que muita gente procura para saber o porquê que está enfrentando uma doença física, não doença psicológica, mas também é aplicado para a doença física? Para físico e psicológico, dependendo do caso, sim. Eu acho que dos meus atendimentos, Adilson, eu tenho, porque a maioria das pessoas que procura é mais psicológico e mais se entender. Mas eu tenho uma pessoa, uma consulente, que está um ano e pouquinho comigo, e ela tem um problema nos rins muito sério, e ele estacionou. Ele não curou, mas ele estacionou. Eu também fui observando que a cura não é só entender o problema do passado, mas é que nessa vida atual você tem que mudar de atitudes. E quem é o cliente potencial, então? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa que tenha, pelo menos, o mínimo entendimento de não misturar as coisas. Você descobre o seu passado, mas aquela realidade não pode interferir no seu presente. Ela tem que te ajudar. Se você pensa que vai ficar muito mexido com alguma coisa que vai descobrir, aí aquilo... Bom, mas também estou eu ali para ajudar, né? Mas qualquer pessoa... a partir de, assim, eu diria, não quero impor uma idade porque eu tinha 16 anos quando, né, eu comecei, mas o meu público em geral é um público muito adulto, de 40 anos para cima. Certo. A maioria das pessoas que eu atendo. E essa pessoa não corre risco de repente revivenciar um trauma, não pode trazer esse trauma para essa vida, para essa circunstância atual? Eu acredito que é o contrário. Ou seja, ela trouxe esse trauma já de outra vida. É o contrário. A regressão, ela favorece, sabe,
uma frase que a gente gosta muito de usar é: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sim, isso é bíblico, inclusive. É bíblico, é. Então eu acredito que quando você está preso a algo que te parece um instinto, e não intuição, mas instinto, como você percebe essas pessoas muito primitivas no seu comportamento, que a gente vê essas notícias, infelizmente até aconteceu no Brasil, e a pessoa pega uma arma e resolve. Isso às vezes é um surto que a pessoa tem por algum gatilho que está lá naquela consciência. Uhum. Então eu percebo que quanto mais você mergulha em você, mais tende a quebrar essas amarras invisíveis que te fazem ficar prisioneiro dentro de algum tipo de crença limitante agora. Uhum. Você se sente incapaz, e você não se sente merecedor de uma vida melhor, nem de uma cura, porque a tua consciência está pesada por algo que você carrega e nem sabe. Uhum. Então a gente vive uma era de despertar, de consciência, né? Isso afeta a relação da pessoa na vida atual com as pessoas com que ela convive atualmente? Muito. Positivamente ou... E negativamente, né? Uhum. E negativamente. A gente nunca ouviu falar tanto em, pelo menos no meu mundo também, não sei como as pessoas absorvem isso, mas nós estamos numa era em que se fala muito sobre essa questão da psicologia, a mente, as doenças de cunho psicoemocional, psicossomáticas e tudo mais. Então, eu percebo que a qualidade de vida da pessoa melhora a partir do momento em que ela ganha mais consciência. E se quebram isso. Por exemplo, uma pessoa, um estudo que eu gosto muito de fazer, tem a ver com os militares em geral. Muito dos públicos que eu pego, assim, de homens, por exemplo, eu observo que eles estão hoje numa área da polícia civil, ou estão na área, sei lá, do direito de alguma maneira. E em outros tempos, eles foram militares, eles foram guerreiros, eles foram gladiadores, aí você vai fazendo, parece que aquilo está neles. Uhum. E aquela autoridade está neles. E isso atrapalha, às vezes, a relação. Ele, sendo pai, ou sendo filho, sendo marido, tem um comportamento que já não cabe mais hoje. Uhum, entendo. Né? Me chamou uma atenção uma coisa. A maioria dos teus pacientes é do sexo feminino ou masculino, ou não tem essa distinção, a procura tanto de homens quanto mulheres por terapias de vidas passadas? Eu diria que é uns 60% feminino, é bem alto masculino. É bem alto masculino? É bem alto então. masculino. Uhum. Como é que eles chegam até ti? Assim, eles vão por iniciativa própria ou alguém indica, olha, vai lá porque tu tens que te resolver? Como é que é essa? Até acontece. Mas acho que a maioria vê o vídeo na internet. E vê a curiosidade. E ali, na curiosidade, ela vai me procurar. Uma pessoa que, por exemplo, que não esteja enfrentando, de repente, um trauma, mas por simples curiosidade, ocorre também isso? Ela pode fazer uma regressão, a pessoa que não tenha um problema, pelo menos não um problema que vem atrapalhando na vida atual, pode fazer regressão de vida passada? Pode. E tem bastante também. Eu acho que, no fundo, nem tudo tem que ser físico, nem tudo tem que ser tão visível para você se curar de qualquer coisa, né? A busca pela consciência, ela existe a partir do momento que a pessoa quer estar bem com ela. E são várias as pessoas que buscam, como eu vou te explicar, vários tipos de terapias hoje em dia, vários estilos. A única diferença é que a terapia que eu faço, ela é muito profunda, e algumas vezes depende de crença, mas independente disso, ela te traz um bem-estar enorme, podendo ter melhoras físicas, mas a melhora com você mesmo é extrema. Tem um caso que eu gosto de comentar, eu atendi ela por 1 ano, e ela tinha uma briga muito feia com as filhas, com 2 filhas. Descobriu que essa briga está lá de trás. Ela estava muito machucada com as filhas, essa mãe nos 62 anos. Aí depois do processo de terapia, parece que toda aquela carga emocional que ela trazia amenizou. Um dia ela sentou com a filha, que ela tinha essa discórdia toda, conversou, contou. E as duas, depois de 20 anos brigadas, estão em paz. Olha. Então, nem tudo é porque você está com a perna quebrada, digamos assim. Uhum. E assim, a gente viu ali que a ciência já está se estudando isso, procurando métodos científicos, né, para ver. E há uma crença de que isso está ligado à vidas passadas, está ligado à doutrina espírita, e que, né, a pessoa que, movida por motivos religiosos, né, acaba duvidando, isso aí é enrolação e tal, né? Mas você estava me falando aqui, antes da gente começar, que existe já um
um estudo nos Estados Unidos que está bem sério nessa questão. Existe. Eu não lembro agora os nomes para te citar, mas existe uma universidade, se eu não estou enganada, no Texas, especialista, tem um campo dentro da universidade, especialista em regressão de memória a crianças. E alguns psiquiatras que mergulham nessa área também. E talvez por interferência religiosa, muitas vezes eles têm esses bloqueios de avançar, né? Mas, dada a espontaneidade que algumas crianças apresentam por causa disso, chamou a atenção de alguns pesquisadores. Então, não está só mais num âmbito de crença, porque você pode constatar algumas coisas, né? Você pode constatar. Tem um caso famoso na internet que, se a galera vai vai colocar no YouTube, vai acessar, crianças que dizem se lembrar de vidas passadas, você coloca um título assim, você vai ver casos de crianças que não têm acesso à informação. Tem um que, eu não lembro o nome dele, mas a história, ele foi piloto na Segunda Guerra Mundial e ele teve que colidir, né? Ele teve que abater. E a criança consegue levar os pais para onde? Ele dá informação. Ele acordava de madrugada tendo transtornos. Ele acordava sonhando, tendo pesadelo. E os pais achavam que era um pesadelo. Mas é uma regressão espontânea. E ele começa a falar nomes. Ele diz o nome do avião que ele estava pilotando, o que ele tinha que fazer, a missão, porque que ele tinha que abortar e tudo. Então, como é que a criança ia achar aquilo? Isso já é científico por si só, porque não está dentro daquela mente. E a criança, ela vai mostrando onde ela está, onde aconteceu, eles visitam este local. E é muito bom revisitar o espaço, o lugar, o país em que você esteve, porque aquilo quebra de vez aquela energia que te amarrou. É como se fosse um desprendimento. Perdoar aquela história, deixar aquela história ir embora. Né? Então isso traz benefício e a pessoa segue adiante. Muito das depressões que hoje em dia existem, muitos transtornos que a medicina dá seus nomes, seus respectivos nomes, da área da psicologia, dentro do estudo humano, muitas vezes eles têm raiz nessa alma que está incomodada, angustiada, né? Então, mesmo, de contrapartida também tem os talentos, né? Nós vemos às vezes crianças com 4, o Beethoven ou Mozart, né? Com 4 anos compôs a primeira ópera dele, né? Gente que toca piano, gente que de repente mestre em matemática, sem ter estudado, né? Isso também pode ser herança de uma vida passada? É um espírito muito maduro, né? A consciência está muito vívida e no que ele volta para a Terra ele tem contato e o meio favorece, tem acesso a um piano, tem acesso a uma arte, tem acesso a uma leitura, ele consegue transformar aquilo muito rápido. Não quer dizer que vai continuar, porque vai depender do querer, né? Do desejar desta vida. Mas ele espanta, né? A gente fica surpreendente como é que uma criança consegue tanto. E, por exemplo, facilidades, né? Eu, por exemplo, tenho facilidades com línguas. Né? Se começar a estudar grego, capaz de sair falando grego. Então, você é um inglês, né? Eu o inglês... Da sua aparência de um inglês. Obrigado. Natural. Mas esses talentos também, e eu posso, mesmo trazendo essa carga, essa herança, eu posso desenvolver outros talentos independentemente da minha história passada? Claro que pode, até porque nós não somos limitados. Isso talvez mostre para a sociedade, para as pessoas, que a limitação está no que você decide acreditar. Né? Ela está no que você decide acreditar. Então, se você resolve crer que você nunca vai dar certo na sua vida, que você nunca vai conseguir nada para você, que você não aprende nada, que a vida daquele jeito acabou, você não vai se desenvolver. E outra coisa, terapia, quando a gente fala em terapia, a gente não fala de um negócio com resultado imediato. Não, né? É médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Quanto tempo um tratamento para alguém se descobrir com algum problema, que o seu problema tem origem realmente com o uso dessa terapia? Eu acredito que pelo menos de 6 meses a 12 meses vai trazer para a pessoa um pouco mais de solidez disto. Sabe? Ela vai se sentir mais fortalecida, entende? Nesse sentido. Mas, dependendo do caso, vai mais tempo. Isso fazendo 2 sessões por mês. Certo. Dependendo do caso, vai bem mais tempo do que isso. Porque vai que você descobre coisas e você vai querer fuçar mais, você vai querer entender mais, né?
Aí dá curiosidade, vai dar curiosidade de cada um também. Tá. A pessoa pode ser submetida a essa terapia sem que ela realmente queira? Ou tem que ter primeiro uma aceitação? Eu não acho aconselhável. Porque, vamos supor, se ela não quer, como que ela vai relaxar? Digamos, no caso, uma pessoa que tem muita agressividade, né, que a família esteja interessada em descobrir o porquê, que de repente a pessoa explode do nada. Esses casos eu tenho sempre muito medo. Mas isso provavelmente está ligado a outra vida, sim. Agora, o espírito, digamos assim, essa consciência, ela carrega em si algum tipo de raiva, algum tipo de ódio. A alma não pôs aquilo para fora e se torna agressiva agora em decorrência disso. E muitas vezes é consigo mesmo, sabe? Certo. Mas se ela não aceita, eu não acho aconselhável. Pode piorar, né? Tá. Você usou uma palavra que até que desmistifica essa questão da religiosidade, né? Que não é a alma espiritual, é consciência. Consciência, né? Todas as eu uso religiões... meio que como sinônimo, né? Isso, sim. A essência sua alma, espírito ou consciência, mas, enfim, como sinônimo. Certo. E assim, Fernanda, quem tiver interesse, né, em saber um pouco mais, como é que ela pode entrar em contato contigo? Tu tens um site, tu tens Instagram, como é que pode ser? Não, eu quero entender um pouco mais para ver se o meu problema de hoje não tem, de repente, alguma coisa. Como é que ela faz? Ela pode me procurar nas redes sociais, pode digitar Fernanda Roosevelt, no Google vai aparecer Instagram, vai aparecer YouTube, vai aparecer meu site. Né? Roosevelt. Roosevelt com 2 Es. Com 2 Es e o acento no primeiro. É francês? É francês. Fernanda, nós estamos chegando então aqui, né, ao final do nosso bloco de agora. Gostaria que você deixasse uma mensagem para quem hoje está precisando de alguma ajuda, está procurando algum caminho, né? O que é que você diria para a pessoa agora? Eu acredito que o melhor caminho, se você está procurando um bem-estar ou cura para qualquer tipo de doença físico, emocional, que você busque ter certeza que você quer se curar. A primeira decisão é você ter esse comprometimento com você mesmo sobre eu quero estar melhor, eu preciso de ajuda. E busque a ajuda que for mais, que você se sinta mais aconchegado, que você se sinta mais acolhido. Porque existem vários profissionais de todas as áreas e todas elas são importantes, não é uma linha só. Às vezes, para você chegar numa terapia de vidas passadas, você precisa de uma terapia tradicional primeiro. Precisa dos primeiros passos. Mesmo que venha diretamente para mim, eu vou fazer esses primeiros passos primeiro. Não vai direto numa regressão, sabe? É necessário um passo de cada vez, menos é mais, porque são dores muito profundas. Observe, se para você, de repente, for difícil esquecer algo que te aconteceu na infância e na adolescência, qualquer tipo de trauma, imagine o que você carrega lá no íntimo de sua consciência, o quanto tem que ser trabalhado. Então, acredito que todo terapeuta, ele tem o desejo que o seu paciente viva bem. Então, pensa no sentido de você buscar aquilo que você se sinta confortável e você acredite, que te passe segurança, confiança. E aí você mergulha dentro do que a sua consciência permite. Porque isso é um caminho profundo. Mas o primeiro passo é você querer sempre se curar de qualquer coisa que você acha que não está bem em você. Antes da gente... me surgiu uma dúvida agora. A gente está falando aqui de terapias de vidas passadas, tá? Mas e se o trauma não foi de uma vida passada? Foi, por exemplo, alguma coisa que aconteceu na infância? Regressão só nesta vida. A regressão também funciona nesse caso. Alguma pessoa descobre um trauma de infância que está interferindo no seu desenvolvimento atual. Exato. E tem muito. Marca muito. Mais comum do que nas vidas passadas ou não? Ou equivale? Equivale. Acredito que equivale, sim. Então tá certo. Fernanda, eu queria muito agradecer a presença aqui. Gratidão com certeza toda minha. É um tema controverso, sim. Né? É um tema que traz dúvidas, sim, e mexe muito com essa questão de espiritualidade, das convicções das pessoas, né? Eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Né? E com certeza virás aqui outras vezes para conversar. E assim que voltar com a escola de atores, você já está convidado também para a gente conversar sobre esse assunto. Com certeza. Tá, a gente ama o teatro e o cinema. Obrigada, Adilson. Sucesso aqui também. Tá, joia. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Até já.